Olá, eu sou Pedro Colli, médico dermatologista, e hoje eu vou responder para vocês 5 perguntas das mais frequentes no consultório de dermatologia sobre queda de cabelo. A primeira pergunta que os pacientes sempre me fazem é: doutor, lavar os cabelos todos os dias piora a queda de cabelo? Não piora a queda de cabelo. Isso é uma pergunta muito frequente porque a gente acaba aumentando a nossa percepção de queda durante o banho. O banho, a água por si só, ela não é danosa para os nossos fios de cabelo. O que acontece é quando a gente enxágua, quando a gente mexe no cabelo, quando passa o shampoo e tudo mais, a gente acaba manipulando os fios de cabelo e aqueles fios que estão prestes a cair, eles acabam caindo no banho. Esse é o momento da queda. O que não acontece é o banho ser o fator gerador da queda. Isso não é verdade, o nosso cabelo não é feito de açúcar, né? É muito comum que muitos pacientes até deixem de lavar os cabelos com mais frequência porque ficam com medo de ver o cabelo no banho, no box, e como normalmente no box do banheiro o piso é um pouquinho mais claro, a gente acaba vendo um pouco mais de fio de cabelo. Mas não, o banho ele não provoca queda de cabelo. Outra pergunta muito frequente é: doutor, pintar os cabelos provoca queda, piora a queda de cabelo? Também não. A tintura ela não vai provocar a queda de cabelo. Claro que é muito importante a gente entender que existem diferentes tipos de química no cabelo, né? Existem produtos que são de qualidade, existem produtos que podem gerar algum dano no couro cabeludo, podem gerar descamação, podem gerar dermatite de contato. Aí nesse tipo de situação, se ele provocar alguma toxicidade no seu couro cabeludo, aí sim isso pode gerar queda de cabelo, mas a tinta, a química por si só normalmente não provoca queda. O que acontece é que muitos dos produtos químicos que entram em contato com a haste do fio, eles podem provocar fragilidade. Isso sim, o fio de cabelo ele fica um pouco mais quebradiço, ele fica um pouco mais ressecado. E aí você tem a quebra do fio, mas isso não configura como uma queda de cabelo a partir do bulbo capilar, certo? Outra pergunta muito frequente é: doutor, se eu cortar o meu cabelo, ele vai crescer mais forte? A resposta também é não. O nosso cabelo não é mexeriqueira que a gente poda e ela cresce mais rápido, dá mais frutos. Isso é um dito popular que muitas pessoas acabam se baseando nisso. Quando vem o cabelo cair um pouco mais, correm para o salão de cabeleireiro e falam: olha, corta tudo porque meu cabelo está caindo e eu quero que ele cresça um pouco mais forte. Mas isso na verdade não acontece. Não existe nenhum estímulo do fio de cabelo para que ele seja cortado e depois ele cresça com mais força. O que acontece é que quando você corta o fio do cabelo, normalmente o fio ele fica um pouco mais curtinho e aí você tem uma menor percepção dessa queda, mas ele não vai crescer mais ou melhor porque você cortou. Outra pergunta bastante frequente é: doutor, minha família toda é calva, eu vou ficar careca? Isso para alguns pacientes pode se refletir porque existe um componente genético principalmente ligado ao cromossomo Y, ao cromossomo lá masculino na nossa genética, que pode gerar essa genética da queda principalmente no homem. Na mulher isso acaba nem sendo tão frequente, mas isso pode sim ser um fator gerador de queda. Normalmente quando a queda ela é genética, quando existe esse componente genético, o paciente passa a perder mais fios de cabelo de uma maneira um pouco mais precoce, numa fase da vida mais precoce, normalmente antes dos 25 anos. Então isso para algumas pessoas se aplica, para outras pessoas não. E a última pergunta que muitos pacientes fazem é: Pedro, existe algum alimento que eu possa comer que piore a queda ou que provoque queda? Bom, aí a resposta também não é nem sim e nem não. Existe uma questão relativa com relação à alimentação que envolve a queda de cabelo. Quando a gente se alimenta, todos os nossos alimentos eles são metabolizados e são transformados em elementos menores, em oligoelementos. Eles podem ser carboidratos, podem ser proteínas, podem ser fibras. Quando nós nos alimentamos com produtos que geram mais carboidratos ou que geram um pouco mais de gorduras durante a nossa digestão, esses carboidratos e gorduras eles vão ser depositados no nosso organismo, podendo gerar algumas alterações como ganho de peso,
aumento da oleosidade do couro cabeludo, e tudo isso pode interferir em muitas alterações hormonais. Normalmente, quando você tem ganho de peso, quando você tem aumento desse metabolismo dos carboidratos, a gente tem um aumento dos níveis de alguns hormônios, como por exemplo os androgênios, que são hormônios masculinos que podem circular tanto no corpo do homem quanto no corpo da mulher. Esses androgênios, que são hormônios de caráter mais masculino, podem gerar a queda de cabelo, porque eles entram lá na raiz do cabelo, provocam uma miniaturização, ou seja, deixam os fiozinhos muito mais finos, muito menores e podem gerar queda. Então, a questão da alimentação, ela não vai ser uma coisa imediata. Se você ingerir, por exemplo, um produto específico, isso não vai gerar a queda de cabelo. Mas se você adquire um hábito alimentar não saudável, principalmente não praticando exercícios físicos, isso pode gerar ao longo do tempo a queda de cabelo. Por hoje é isso, fico aqui à sua disposição. Não esqueça de curtir, compartilhar os nossos vídeos. E se tiver alguma dúvida, mande pra gente que a gente posta no próximo canal. Muito obrigado e até a próxima!